Bom, a gente falava sobre os noticiários que divulgam as movimentações, as ações policiais de São Paulo, mas veja só, no ano passado, todas as forças policiais dos Estados Unidos não superaram a letalidade policial registrada no governo do PT no estado da Bahia, onde o PT comanda há cerca de 16 anos, pelo menos. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foram comparados aos do mapa de violência dos Estados Unidos. O resultado foi publicado nesta segunda-feira pelo site UOL. Enquanto as forças de segurança americanas mataram 1.201 pessoas, a polícia baiana matou 1.464 pessoas. Somente na semana passada, 30 pessoas foram mortas pela PM da Bahia e classificadas como bandidos pelo governo baiano, hoje comandado pelo petista Jerônimo Rodrigues. A título de comparação, os Estados Unidos têm uma população de 330 milhões de habitantes, enquanto a Bahia tem cerca de 15 milhões. Mesmo assim, as forças policiais da Bahia mataram mais. Ana, o que explicaria isso? Pois é, Adriana, eu faço coro com Augusto e Silvio, porque isso que você acabou de falar, para jogar aqui na nossa conversa, ninguém vai falar sobre esse número de uma maneira enfática, mostrando com racionalidade, com dados, com fatos concretos, o que de fato acontece aqui nos Estados Unidos comparado com a Bahia e os números de guerra, por exemplo, que nós temos no Brasil de assassinatos, né? Estão 60, 70 mil por ano, né? Já chegamos até a um número maior que esse num certo momento, só números comparados a mortes em grandes guerras. Isso, claro, que esse número não é o mesmo aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas têm o direito de se proteger. Um cidadão que quer entrar numa casa para cometer um latrocínio, para assaltar, para matar, ele vai pensar duas vezes, principalmente naqueles estados onde o porte e a posse de arma eles são um pouco mais flexíveis. E, Adriana, aqui faço uma ressalva muito grande, eu acho que até um combate a uma falácia que é propagada no Brasil. Porque nos Estados Unidos você compra uma arma no Walmart, no Target, no supermercado. Não é assim. Não é assim. Você tem que passar por um processo. Também alguns estados são mais flexíveis que outros, sim, mas esses mais flexíveis é porque a grande maioria da população desses estados já está armada de maneira responsável. Por isso, esses números aqui nos Estados Unidos, eles continuam caindo. São mais de, você disse, a população de 330 milhões de habitantes e mais de 420 milhões de armas. Esse número acho que já até chegou perto de 450. Eu queria continuar fazendo o coro do Silvio e do Augusto, porque nós tivemos aqui o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, numa espetacular entrevista, fui até conferir o dia aqui, no dia 3 de agosto, essa entrevista está disponível no canal aqui da Revista Oeste. Por favor, quem não viu, veja essa entrevista, porque as declarações do secretário Derrite, né, como ele conta da operação do Guarujá, parece um roteiro de filme. Bandidos com rádios super tecnológicos avisando, agora passou uma viatura com 2, agora passou a segunda com 3, pode atirar, uma coisa inacreditável. Aqui na Revista Oeste não tem demonização das forças policiais, não. Por isso que o seu apoio continua sendo muito importante para que a verdade continue de pé. As notícias que envolvem a polícia de São Paulo e as não notícias que envolvem a polícia petista da Bahia. Queremos ouvi-lo sobre o assunto também. Paulo Martins. Esses números da Bahia, eu acho que eles dizem mais sobre o PT e a imprensa do que sobre a PM. A Bahia é conhecida por ser um estado violento, um dos lugares mais violentos do mundo, essa que é a verdade. E a PM está na rua, está na linha de frente e vai produzir números altos, proporcionais a um estado que, governado pelo PT há muito tempo, não reduz a violência, muito pelo contrário.
Segundo aqui o monitor da violência, né, que é organizado pelo G1, em 2022, os números na Bahia foram de 34,4 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso é um absurdo, isso é altíssimo. Isso não é nem um pouco civilizado. Mas a grande imprensa não olha para a Bahia, porque a Bahia é amor, a Bahia é PT, a Bahia está tudo certo, lá pode acontecer o que for, porque eles estão no caminho certo. Coloque um bolsonarista no governo da Bahia e gere esses mesmos números para você ver a reação. Veja a mágica acontecer. Então, o que há no Brasil é um fenômeno de politização negativa das coisas. Quando um lado é o responsável, fecha-se os olhos e dane-se as pessoas que são atingidas por aquele problema. Quando é um outro lado que nem problema causa, vamos inventar um problema para atribuir a esse lado. E é isso que acontece. A máquina de triturar reputações, a máquina de perseguição política do PT, ela foi acionada novamente. E ela está atuando brutalmente nesse caso de São Paulo, da operação no Guarujá. Operou bem no caso do Zema, que não falou nada demais, mas como é alvo, né, já tem que criá-lo, tem que destruir o futuro adversário do petismo, um possível adversário do petismo. E agora essa operação no Guarujá, a gente vê aquele padrão, né? Acontece alguma coisa, antes de saber de imagem, saber detalhe, de ter informação, já tem o especialista falando que foi um abuso, já tem lá a organização dos advogados tal, dos direitos humanos, não sei o quê, reagindo, né, porque parte da premissa de que a polícia é simplesmente um grupo assassino, racista, como se não houvesse negros na polícia, como se não houvesse pobres, como se não houvesse nada. Fosse uma força da elite branca predominante que sai de casa, o cara dá um beijo na esposa, um beijo na filha e fala, agora eu vou praticar o mal. Não, não é assim não. E o Estado de São Paulo, a polícia do Estado de São Paulo, a Secretaria do Estado de São Paulo não pode recuar. Tem que entender esse jogo. Eu tenho certeza que o Guilherme Derrite, o secretário, conhece bem esse jogo. Foi meu colega na Câmara, é um cara preparadíssimo. Tem formação teórica, filosófica e experiência de rua. Derrite foi um homem da linha de frente da polícia de São Paulo. Ele sabe o que pensa a bandidagem, ele sabe o que o policial precisa lá no corpo a corpo, no cara a cara com um psicopata. Ele sabe o que é sair de casa, trocar tiro, passar uma noite inteira sendo alvo, né, esperando só o bandido ser, esperando para não ser surpreendido por um bandido, com a adrenalina lá em cima e depois chegar em casa e ter que ser pai, ser carinhoso com o filho, tem que ser marido, ser carinhoso com uma esposa. Ele sabe o que passa na cabeça de um policial.